Olá, seja bem-vindo a mais um Jornal Verdade e Expressão. Então estamos aqui hoje, com o nosso jornalista e colaborador Pedro Lima e também com o candidato ao Senado aqui do Paraná, Zé Boni, do PRTB. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado Isis, boa tarde, obrigado Pedro. Então, para começar o nosso jornal, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Olá pessoal de Curitiba, da região metropolitana e de todo o Paraná. Eu sou o Zé Boni. No ano de 1996, ficamos conhecidos nacionalmente quando eu me tornei o vereador mais jovem do Brasil, com apenas 18 anos de idade, na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, noroeste do Paraná. Cidade que o meu irmão mais jovem hoje é o atual prefeito, Pedro Framboni, tendo aí a maior aprovação popular de todo o país, Isis, com 94% de aprovação popular. Como eu disse para vocês há pouco, né? O Pedro que é meu ex-colega coapariano, né, Pedro? Sim. Trabalhamos juntos lá na Companhia de Habitação do Paraná, o Pedro quando jornalista, eu quando superintendente. E eu estava até comentando com o Pedro, quando se faz uma política honesta e dedicada de trabalho, os resultados são positivos. Então, hoje meu irmão tem essa aprovação. Tivemos uma carreira marcante e atuante na Companhia de Habitação do Paraná. Pedro, em partes, esteve lá conosco um período, né, Pedro? Sua testemunha. Onde fizemos com muito trabalho, em parceria com os municípios, em parceria com o governo estadual, com o governo federal. Ajudamos a fazer o maior programa habitacional de toda a história do Paraná, onde atendemos, Isis, 110 mil famílias de baixa renda, no campo e na cidade, com a tão sonhada casa própria. E hoje sou candidato a senador com o número 288 pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o único partido que não está envolvido em nada, em nenhum caso de corrupção. Pode pesquisar aí, gente, entra no Google aí que vocês vão ver. O PRTB é um partido limpo, um partido que defende a pátria e a família. Esse é um pouco do Zé Boni, o futuro senador do estado do Paraná. Ok. E também queria que você dissesse o porquê de entrar na política. Eu, muito jovem, ainda cursando o terceiro ano do colegial, né, eu já era um líder estudantil. Eu já me destacava, né, na liderança dos jovens estudantes. E com 18 anos, né, naquela época não tinha esse tempo que tem hoje, até as últimas eleições você tinha que estar filiado um ano antes. Sim. Agora, né, Pedro, Isis, a lei mudou, você tem que estar filiado 6 meses antes. Antigamente não. Você se filiava num partido em um dia, no outro dia você já podia disputar a eleição. E eu nem pensava, né, na época em entrar na política, ainda muito jovem, pensando em entrar na faculdade, né, escolhendo ali o que eu queria fazer, a faculdade. Hoje eu sou administrador de empresas, meu curso que eu fiz, TPG, Tecnologia em Processos Gerenciais. E aí fui convidado para se filiar num partido, né, político. Quando fazia uma semana que eu estava filiado, já veio o convite do presidente para mim ser candidato a vereador da minha cidade. E na época, quando me lançaram o meu nome, né, eu levantei a bandeira da juventude da minha cidade, né, mas eu fiz uma campanha diferente de todas as campanhas que a cidade estava acostumada a fazer. Eu visitei todas as casas da cidade. Antigamente a eleição era 90 dias. Eu visitei 100% da cidade, tanto na zona rural quanto na zona urbana. E aí não foi só a juventude que passou a me apoiar. Foi toda a população que acreditou em mim. E no começo ainda o pessoal falava, o Zé Boni é um bom candidato, chamava de mula, né? O Zé Boni vai ajudar a puxar votos para outros candidatos. E eu ergui aquela bandeira da juventude, né? Visitei toda a cidade e fui uma grande surpresa. Fui eleito, fazendo uma eleição totalmente diferente que os outros faziam. E a cidade me deu esse prêmio, né, de me tornar o vereador mais jovem do Brasil no ano de 1996. Então, o que me levou a entrar na política, Isis, foi essa liderança, esse dom que Deus me deu de liderar, né, de ser um líder desde criança. Eu já liderava meus amigos nos campos de futebol, nas praças, nos clubes, né? A gente teve sempre essa liderança e foi em 1996 que Deus
começou a escrever uma história bonita, né? Na minha vida pública aí, que já está indo aí para 21 anos, né? Certo. E por que disputar o Senado Federal? A última eleição que eu disputei na minha vida foi em 1998. Desculpa, 2008. Exatamente há 10 anos atrás. Foi quando o meu irmão foi candidato a vice-prefeito e eu disputei a última eleição para vereador, a qual foi o vereador mais votado. Uma eleição que foi muito gostosa para mim, porque foi eleito eu e meu irmão, né? Eu como vereador mais votado da cidade e meu irmão como vice-prefeito. A Coapar, eu fiquei 6 anos na Coapar. A Coapar, através da Companhia de Habitação do Paraná, uma empresa de economia mista, uma empresa sem fins lucrativos, uma empresa independente, me deu a oportunidade, Pedro, que eu conhecesse os 399 municípios do Paraná. Eu tive a oportunidade de entregar casas no campo e na cidade, nos 4 cantos do estado. Isso fez com que eu conhecesse muitas pessoas. Conhecesse pessoas, lideranças políticas, lideranças católicas, evangélicas, visitei as APAES, as praças, os colégios, as escolas, e eu senti o seguinte: a distância dos nossos representantes no Senado Federal com a população, principalmente do interior. Porque dos 15 candidatos a senadores, apenas 2 são do interior, o resto é da capital. E eu senti essa distância, da população. E às vezes eu perguntava para as pessoas, até pessoas com curso superior, pessoas informadas, pessoas esclarecidas, se eles conheciam os nossos senadores do Paraná. Eles não conheciam, não sabiam o trabalho que um senador fazia pelo Estado. E a pergunta que eu fazia em seguida era a seguinte: você lembra para quem você votou na última eleição para senador? 99% das pessoas não sabia, Pedro. Foi quando despertou em mim, eu falo que é coisa de Deus, né? É um chamado de Deus. Quando despertou em mim essa vontade, eu falei: eu tenho a idade mínima, conheço todo o Paraná, conheço todas as demandas do interior do Paraná, por que não colocar meu nome à disposição? Sou jovem, ficha limpa, cheio de vontade de trabalhar pelo Paraná, conheço todas as dificuldades e as demandas de todo o estado do Paraná. Foi quando Deus me deu essa missão, me senti pronto, me senti preparado para esse grande desafio que é representar o Paraná lá no Senado Federal. Certo. Pedro? Zé, você foi por muitos anos filiado ao PSL. Sim. Né? Por que houve essa mudança de partido e o que te atraiu para entrar no PRTB? O PSL é um partido que marcou muito a minha vida. Inclusive, quando eu fui o vereador mais votado em 2008 na minha cidade, que meu irmão foi o vice-prefeito, nós se elegemos pelo PSL. Em 2006, há 12 anos atrás, eu fui o deputado mais votado do PSL no Paraná. Fiz voto em mais de 200 municípios. Porém, naquela oportunidade, nós não fizemos legenda. O PSL faz parte da minha vida. O que aconteceu no PSL? Pra você ter uma ideia, eu gostando do PSL, eu sou Jair Bolsonaro. E eu já era antes. E hoje o nosso partido, o PRTB, indicou o vice do Bolsonaro, que é o General Mourão, que é do PSL Bolsonaro. Só que o que aconteceu? Eu estava no PSL, só que aí foi trocado o comando do PSL no Paraná. Até então liderado pelo meu amigo, o deputado Adelino Ribeiro, houve uma troca que passou o comando para o Fernando Francischini, deputado federal, também meu amigo, que ele, naquela oportunidade, naquele momento que ele assumiu o partido, ele era o candidato a senador do Jair Bolsonaro. E a gente sabe o seguinte: a gente, para disputar uma eleição, você tem que ter legenda, né? Sim. E eu ouvi falar muito bem do PRTB, sempre fui um fã do Levi Fidelix pela ideologia que ele defende, porque ele defende os cristãos, ele defende a família, a pátria, né? E eu me aproximei do Geonísio Marinho, que já era meu amigo. O PRTB é um partido que eu sempre gostei da ideologia dele. Me aproximei do partido a fim de que o partido me desse a legenda. Foi quando eu falei com o Geonísio, que eu já conhecia, que era meu amigo Geonísio Marinho, presidente estadual, que abriu as portas do PRTB,
me abriu assim um espaço grande e me garantiu a legenda, me levando até São Paulo, na sede nacional do partido, onde o Levi Fidelix, né, ouviu a minha história e me garantiu a legenda, né? Então, eu saí do PSL só por isso, não tem nenhum problema no partido, e hoje o meu candidato a presidente do Brasil é, com certeza, Jair Bolsonaro, que é do nosso querido e saudoso PSL. Certo. E falando em Dionísio Marinho, né, que é o candidato a governador pelo PRTB, queria saber como você vê essa escolha do Dionísio Marinho, então, como candidato. Isis, todos os nossos queridos telespectadores, o Dionísio, eu tenho passado mais com ele nos últimos dias do que com a minha própria família. Há 8 meses eu deixei tudo. Eu deixei família, profissão, as minhas caminhadas, academia, minhas corridinhas, simplesmente tudo para percorrer uma proposta adiante de percorrer as 399 cidades do Paraná. E já percorremos 285. Vamos dizer aí, 70%, Pedro? E o Dionísio está comigo nessa proposta. O Dionísio é uma pessoa extremamente inteligente, é uma das pessoas que eu convivi no meu dia a dia mais inteligente que eu já vi na minha vida, que eu já convivi. É um economista, uma pessoa honesta, séria, comprometida com os interesses do Paraná. E o Dionísio, acho que ele já passou por aqui, né? Qualquer assunto que você abordar ele hoje, Pedro, ele está informado. Uma pessoa estudiosa, né? Ficha limpa. Então eu estou com o Dionísio porque eu acredito no novo tempo. Eu acredito no novo Paraná, no novo Brasil. Não adianta eu, Zé Boni, ser candidato a senador, ser ficha limpa, né? Ser um grande candidato aí, vindo com a renovação, se eu estou aliado com candidatos ficha suja a governador. Então, graças a Deus, Isis, Pedro, nosso telespectador, eu digo hoje o seguinte, eu estou bem acompanhado. Eu tenho um candidato a presidente ficha limpa, eu tenho um vice-presidente, candidato a presidente, General Mourão, meu grande amigo, tem me ajudado muito. Nos últimos meses passamos muito tempo juntos. Eu tenho um presidente ficha limpa, que é o Levi Fidelix, que abriu mão, olha que ele não tem nenhuma vaidade, ele abriu mão da tua vaga de candidato a presidente para o Jair Bolsonaro, indicou o vice e está sendo candidato a deputado federal em São Paulo, deve ser um dos candidatos mais votados, onde vai arrastar aí de 3 a 4 federais, com o número 2828, que é o Levi Fidelix. Então eu estou com o Dionísio hoje, porque eu sinto que ele é preparado para governar esse estado. E vou falar para você, eu não acredito nos grandes institutos de pesquisa. Eu não acredito. O Dionísio hoje ele tem no mínimo de 5 a 6%. Por quê? Ele tem 126 candidatos a deputados estaduais e federais pedindo voto para ele no Paraná. E ele tem percorrido todo o Paraná. Para você ter uma ideia, eu e o Dionísio montamos o nosso plano de governo em cima de cada demanda da região. Mas montar um plano de governo, Pedro, não é você se trancar com marqueteiros políticos, intelectuais da política paranaense, os melhores cientistas políticos, e fazer seu plano de governo trancado num escritório, num laboratório. Gente, plano de governo se faz ouvindo as pessoas, de todas as classes e de todas as idades. Como eu vou lá para a minha região de Santa Cruz do Monte Castelo, se eu não conheço todas as cidades, como eu vou falar com conhecimento de causa, sendo que eu não conheço a cidade? Portanto, eu e o Dionísio visitamos todo o Paraná. Ainda falta 100 e poucas cidades, mas em todas as regiões. Oeste, Sudoeste, região metropolitana, litoral, Noroeste, extremo Noroeste. Então o Dionísio está extremamente preparado para ser o governador do Paraná e por isso que eu estou com ele. Escrevam aí, gente. Não acreditam nesses institutos de pesquisas. O Dionísio hoje tem 500 mil de intenção de votos. Ele tem 5%. Ajuda eu aí, Pedro. 5 a 6% vezes 8 milhões dá quanto? 8 vezes 5? 40. 8 vezes 6? 48. 48. Então o Dionísio hoje tem a intenção de 400 a 500 mil votos. Eu acredito muito no Dionísio e tenho certeza que ele é um cara preparado para ser o governador do Paraná. Pessoa simples, mas de um conhecimento muito grande. Certo. Já que você falou em pesquisa, né? Sim. Vou falar sobre a pesquisa que saiu essa semana do Ibope, né? Relacionada aqui
ao âmbito do Paraná. Então, vamos aos gráficos. Então, aqui estamos primeiro falando do governo, né? Aqui tem na pesquisa do Ibope, então encomendada pela RPC, tem o Ratinho Júnior com 33% das intenções de votos. Logo em seguida vem a Cida Borghetti do PP, Partido Progressista, com 15% das intenções de voto, levando o segundo lugar. Em terceiro lugar vem o João Arruda, do MDB aqui do Paraná, com 5% das intenções de votos. Em quarto lugar, o Dr. Rosinha aparece com 3%. Logo em seguida, o professor Piva, do PSOL, vem com 2% das intenções de votos. Aí com 1% temos aí o Ogier Buch, do PSL, Ivan, do PSTU, Priscila, do PCO e José Bernardi, né, da Rede aqui do Paraná. Temos aqui brancos e nulos, 22% das intenções de votos e 15% de indecisos. Então, a gente pode ver aí que até quem não apareceu aí, até tem o Geonísio Marinho, não apareceu na pesquisa, né? Porque o candidato recebeu menos de... não chegou a 1%, né? Sim. Mas como eu disse, é a pesquisa, né? Às vezes não é bem certo, tanto que a margem de erro é de 3 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos, né? Então não é uma pesquisa, ela tem aí uma margem de erro, né? Quem foi ouvido, então, foi 1.008 eleitores de todas as regiões aqui do Paraná. Isso com entre 16 anos ou mais. E a pesquisa ela foi feita do dia 19 a 21 de agosto, que tem registro no TSE de 04869/2018 e também BR 06574/2018 também. Então, o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem, né, o atual momento eleitoral. Isso considerando a margem de erro, né, de 3%, tanto para mais quanto para menos. E também um fato curioso dessa pesquisa, né, foi que a coligação Paraná Inovador, que é do candidato Ratinho Júnior, que está liderando, segundo as pesquisas, e também o candidato Ogier Buch, do PSL, eles pediram a impugnação dessa pesquisa. E a Justiça Eleitoral acabou negando esse pedido, mas ordenou que a divulgação tenha a seguinte ressalva, né? Então, entre aspas, né, ressalva que é para o termo dessa pesquisa é que a pesquisa está sendo impugnada por 2 representações eleitorais ajuizados por previstos na resolução número 23.549 do TSE, especialmente quando insuficiente estratificação para o nível econômico dos eleitores respondentes. Então, essa impugnação ela foi negada, porém, tem essa ressalva. E essa pesquisa ela foi encomendada, já falei, né, pela RPC, e o primeiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas. Então, eu contesto essa pesquisa, eu contesto. Primeiro, que nós temos pesquisas internas do PRTB, feito pela Executiva Nacional, onde o Dionísio tem 5 a 6% na pesquisa. E pesquisas que os nossos concorrentes fizeram, o Dionísio na espontânea tem 2%. Agora, como um candidato que está há 8 meses percorrendo o Paraná, com um bom plano de governo, um candidato que tem 126 candidatos a deputado, 45 deputados federais e 81 deputados estaduais, coligação junto com o PRP, como um candidato que tinha 2 na espontânea dos concorrentes, ele tem 0 numa pesquisa estimulada. Então tem coisa errada aí, né? Eu não concordo com esse resultado e volto a afirmar, para governador, o Dionísio tem de 5 a 6%. Outra coisa, você não falou ainda, acho que você deve falar, para senador, hoje garantido em todas as pesquisas, nós temos de 8 a 12% das pesquisas do Paraná. Hoje a nossa intenção de voto é de 800 a 1.200.000 votos no Paraná. O Paraná tem 8 milhões de eleitores. Nós temos hoje, eu tenho certeza disso. Eu sei, os meus companheiros que estão me ajudando, nos 399 municípios do Paraná. E o Ibope me deu 2%.
E nós temos pesquisa interna também que me mostra com 8 a 12%. Então eu queria contestar, particularmente eu contesto os resultados do Ibope. Certo, então vou aqui mostrar os resultados da pesquisa Senador. do Senado. E outra, né? Hoje, a maioria dos paranaenses e brasileiros, não sou eu que estou falando, são os números, as estatísticas, a maioria não acredita. Eu quero dar 2 exemplos aqui. Em 2010, você vai lembrar, Pedro e a Isis também, nosso telespectador, a pesquisa Ibope mostrava na última semana que o senador Roberto Requião estava a 22 pontos do Gustavo Frutti. Você se lembra disso? Lembro. Lembra? E aí abriu a urna no domingo, 1% o Requião estava na frente do Frutti. E em 2010 também, é bom lembrar, falar os números e os nomes. Em 2010, no sábado, dava empate. Os 2 candidatos a governador, Beto Richa e Osmar Dias. No sábado, a Ibope lançou a pesquisa 44 a 44. Abriu a urna um dia depois, o Beto Richa fez 600 mil votos a mais que o Osmar, dando quase, ou mais de 10%, né? 9 a 10%. Então, não sou eu que estou dizendo, são os números que falam. Infelizmente, não confio no resultado da Ibope e eu contesto, tanto para senador quanto para governador. Ainda me deram 2%, me deram bastante pelo tanto que eu acredito na pesquisa. 2% na pesquisa deles me deram ainda com 200 mil votos, né? Mas hoje eu tenho certeza que nós temos a intenção de 800 a 1 milhão e 200 de votos e vamos crescer muito, pode ter a certeza. Com muito trabalho, fé em Deus, nós vamos ser o senador mais votado do Paraná. Hoje falta 44 dias. Eu tenho certeza em Deus e na população paranaense que eu serei o senador mais votado da história do Paraná. Certo, então vamos aos gráficos, né, da Mostra aí. pesquisa do Senado. Então temos aí, em primeiro lugar, Roberto Requião. Não tem jamais 40. Requião não tem 40 nunca. Então ele na minha concepção não tem. E você que está me ouvindo aí, pense aí se ele tem 40%, Requião. Então aqui na pesquisa do Ibope, Requião com 40% aí liderando então a disputa ao Senado. Logo em seguida vem Beto Richa. Não tem 30 com também, 30%, jamais na minha concepção, não tem. 30% das intenções de votos. Em terceiro lugar aparece o Flávio Arnes. Esse tem, 17%. 17%. Eles acertou, acho que sem querer, hein? Então aqui, logo em seguida, o Canziani do PTB vem com 9%. Acredito que tenha. A Miriam do PT vem com 4%. E logo em seguida, com 3%. Nelton, então, do PDT. Rodrigo Reis, inclusive, veio aqui no nosso programa da entrevista. Meu amigo, companheiro, parceiro de chapa, 283, Rodrigo Reis. Meu segundo voto será dele. Creio que tem 3%. Isso, Rodrigo Reis, então, inclusive, ele apareceu aqui numa entrevista, nos deu uma entrevista. Aparece aí com 3% para o Senado, pelo PRTB. Preparado, Rodrigo é uma pessoa preparada. E 3% também o Tomazini, Rodrigo Tomazini do PSOL, que deu entrevista também para aqui o Verdade e Expressão. Aqui logo em seguida, com 2% o Adão, vem aí, e também o Zaboni que está... Olha aí, o Ibope me deu 2%, rapaz, eu achei que ia dar 0 igual deram para o meu candidato a governador, que tem 5, 6. Eu tenho certeza que tenho de 8 a 12% hoje, mas não me conformo do Ibope dar 2%. Ainda me deu quase 200 mil votos aí, né, Pedro? Então aqui, agora com 1% vem aí o Gilson do PCO, a Jaqueline do PSOL também com 1%, o Oriovisto do Podemos vem com 1%. Oriovisto, contesto. O professor Oriovisto, veja bem como que eu não concordo com o Ibope. Gente, não são meus adversários, são meus concorrentes, sou amigo do professor Oriovisto. O professor Oriovisto é o único candidato da chapa do Ratinho. Sim. Tem trabalhado incansavelmente, professor Oriovisto. Agora, analisa comigo, o Ratinho liderando a pesquisa com 33%, o seu senador tem 1%. Está muito desigual isso aí, né? Tá. O professor Oriovisto hoje não tem 1%. Então, mais uma contestação minha em relação a essa pesquisa do Ibope. Então aqui o Oriovisto com 1% e também Roselane do Patriotas com 1%. Aqui, essa pesquisa ela teve brancos e nulos 17%
Isso para a primeira vaga. Para a segunda vaga, 27% de brancos e nulos. Indecisos somam aí 39%. Esses indecisos que eu fico contente. Porque, gente, os medalhões que estão dominando o Senado há 40 anos, vai passando de geração, de pai para filho, né? De filho para neto, os medalhões estão no teto deles. Não consegue mais conquistar ninguém, porque o eleitor dele já definiu. É igual o Corinthians. Pedro, se jogar Corinthians em qualquer time, para quem que você torce? A Corinthians. Porque você é corintiano. Sim. É os eleitores deles. Exemplo, tá? Isis, se jogar Corinthians em qualquer time, para quem que você torce? Eu não sei de futebol. Você não sabe de futebol. Mas o corintiano torce para o Corinthians, ele é fanático. Mas vocês conhecem alguém que não é corintiano que torce para o Corinthians? Eu não conheço. Se jogar qualquer time contra o Corinthians, eles torcem para qualquer time. Concorda, Pedro? Sim. Tem algum que não é corintiano, amigo teu, que torce para o Corinthians? Que não é corintiano e quando joga Corinthians qualquer time torce? Não estou me lembrando, mas deve ter. Mas não existe não, Pedro. Não existe. É igual esses medalhões que estão aí há 40 anos, gente. Os 39% vão optar por nós, candidatos novos, preparados, ficha limpa. Como eu tenho orgulho de estar na política há 20 anos e nunca ter recebido uma intimação, uma representação contra mim. Nenhum caso de corrupção, nada que desabone o Zeboni. Então, minha gente, eu fico feliz do Ibope, fiquei feliz com o Ibope agora, que eu acredito que tem até mais, de ter 39% de pessoas indecisas. É em cima desse pessoal que nós queremos trabalhar, levar as nossas propostas a eles, para que eles venham se somar a nós. Falta 44 dias, e eu quero percorrer todo esse Paraná ainda, para falar, conversar, como eu venho conversando, com diálogo, respeito, com as pessoas de todo o estado, para conquistar esse voto indeciso no nosso estado. Certo. Antes da gente continuar, né, com a entrevista, aqui nos comentários, a Raquel Colasso falou assim, ele disse que é o único partido que não está envolvido com doações de empresas relacionadas à Lava Jato. Isso confere. Confere. Tá. O Adilson Manzon, obrigado. Ele falou assim, obrigado, boa tarde. Como pretende combater a corrupção que existe no meio político? Adilson, eu tenho várias bandeiras que eu carrego. A principal bandeira minha no Senado é combate à corrupção. Gente, eu aprendi desde cedo na roça. Eu morei na roça até 8 anos. Eu aprendi com meu pai. Não mexa em nada que não é seu. Não pegue um ovo num ninho de galinha que é do vizinho. Não abra a geladeira de ninguém sem permissão. Nós não podemos admitir que os políticos do Brasil saqueiam o dinheiro da saúde, educação, segurança e vão presos. Alguns vão presos, faz delação, leva mais um monte preso e não devolve o dinheiro que roubou dos cofres públicos. Isso que eu tenho falado em todos os lugares. Recentemente, alguns meses atrás, aquela mulher que desligou o aparelho de 4 crianças que descobriram, né? Ela já tinha matado 4 crianças que descobriram até agora. E ela foi presa, essa mulher tem que ir presa mesmo, pagar por tudo que ela fez, ficar muito tempo presa. Mas qual a diferença dessa mulher que matou lá, desligou o aparelho lá de 4 crianças para matar as crianças, desses políticos que roubam dinheiro da saúde? Quantas milhões de pessoas estão esperando uma cirurgia lá na fila? Quantos que ligam, saiu tua cirurgia e faz 2, 3 anos que a pessoa já morreu? Então, minha gente, a minha bandeira principal é combate à corrupção. Nós temos hoje no Brasil uma Polícia Federal ativa, atuante e competente. Mas nós não podemos puxar o freio de mão dela e não deixar ela trabalhar. O político roubou. Colocou no nome de laranja? Vamos confiscar bens, vamos investigar e fazer com que esse dinheiro seja devolvido. E que ele seja preso e que não faça isso que a justiça faz, que o nosso judiciário faz. Ele fica aí 8 anos inelegível. Só que daí ele lança o filho. Tem um patrimônio que tirou da nação brasileira, investe milhões no filho, tem um fundo partidário grande e faz o filho lá de novo. Deputado federal, senador, governador. Então, meu amigo, como que é o nome do amigão aí? Adilson Manzon. Manzon. Adilson Lanzoni. Lanzoni? Mazon.
Adilson Mazon, a minha principal bandeira, pisando no Senado a partir do dia 1 de janeiro de 2019, é combater a corrupção desse país. Mas combater a corrupção, prender os corruptos, confiscar bens, quebra de sigilo telefônico, bancário, de assessores, colocar a Polícia Federal, dar toda a estrutura para que a Polícia Federal investigue e trabalhe, para que esses recursos serão devolvidos 1 a 1 centavo para os lugares que eles tiraram, seja da educação, saúde, segurança, e que eles percam os seus direitos políticos até a 6ª geração. Até a 6ª geração. Que ninguém mais até a 6ª geração se lance candidato. Esse, Adilson, será a minha bandeira número 1. A prioridade do senador Zé Boni. Combate à corrupção no nosso país e no nosso estado. Certo. E também, para encerrar esse quadro de pesquisas, né? Saiu também a pesquisa XP e BESP. Isso hoje mesmo, né? Agora de manhã. E é a pesquisa no âmbito nacional, então mostra aqui as intenções de votos para presidente do país. Então aqui aparece no primeiro cenário com o Lula, né, que a gente tem que destacar, candidato pelo PT, porém está preso desde abril deste ano, aqui em Curitiba inclusive, e o PT lançou ele como candidato mesmo assim, e na pesquisa com ele lidera aí com 32% das intenções de votos. Logo em seguida vem Jair Bolsonaro com 20% das intenções de votos. Brancos e nulos vem aí como se fosse em terceiro lugar, né? Porque tem 15% dos entrevistados votariam em branco e nulo. Marina Silva vem aí com 7%, empatado tanto com Ciro Gomes do PDT e também Geraldo Alckmin do PSDB. Álvaro Dias vem aí com 4% das intenções de votos. Não sabe, 3%. João Amoedo, 2%, Cabo Daciolo, 1% e também Henrique Meirelles, 1%. O Emael, Guilherme Boulos, Vera Lúcia e João Goulart Filho não apresentam porcentagem, então aí 0% das intenções de votos. Isso o cenário com o Lula. O cenário sem o Lula, com o Fernando Haddad, que é o vice dele, mas se o Lula não puder competir nessas eleições, quem será o candidato do PT é o Fernando Haddad com a vice Manuela Dávila, do PCdoB. Então, com o Haddad no cenário, né, da pesquisa, Jair Bolsonaro fica em primeiro lugar com 23% das intenções de votos. Branco e nulo também aparece aí 23%, né, dos candidatos votariam em branco e nulo. Marina Silva aparece a segunda candidata, com 12%. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, 8%, tanto um quanto o outro. Não sabem quem votar, né, nesse cenário, 7% dos entrevistados. Fernando Haddad, que seria o substituto do Lula, aparece aí com 6% das intenções de votos. Álvaro Dias, 5%. Henrique Meirelles e João Amoedo aparecem aí com 2% das intenções de votos. Cabo Daciolo, Guilherme Boulos e João Goulart Filho aparecem aí com 1%. E Emael e Vera Lúcia não apresentam porcentagem. Já no cenário 3, que tem o Haddad, porém com o apoio do Lula, né? Aparece aí o branco e nulo lidera, vai aí com 26% dos entrevistados. Jair Bolsonaro aparece com 20% das intenções de votos. Fernando Haddad, com o apoio do Lula, fica em segundo lugar atrás do Jair Bolsonaro, com 13% das intenções de votos. Marina Silva em terceiro lugar com 9%. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin aparecem de novo empatados com 8% das intenções de votos. Álvaro Dias, 5%. Eleitores que não sabem quem votar também, 5% dos entrevistados. João Amoedo, 2% das intenções de votos. Cabo Daciolo, Guilherme Boulos e Henrique Meirelles aparecem aí com 1% das intenções de votos. Brancos e nulos, baixa aí, até estrondosa a diferença, né? Aparece aí com 1% apenas dos eleitores. Furada demais. Nesse cenário, né? Com o Fernando Haddad sendo apoiado pelo Lula. E Emael e Vera Lúcia continuam com 0%
e não apresentam porcentagem. O que você- Eu discordo dessa pesquisa. Gente, eu tenho andado. Nossa, como eu tenho andado no Paraná. Disparadamente hoje, o Jair Bolsonaro lidera todas as pesquisas. Todas. Eu creio que o Lula tem uma porcentagem, mas hoje o Jair Bolsonaro lidera. Vocês vejam os lugares que ele vai, nos aeroportos, nos eventos que tem feito por todo o Brasil, né? E o Lula, ele tem a porcentagem dele. O Lula, quando foi presidente no primeiro mandato, ele pegou o mundo numa situação financeira, uma economia muito boa. Você lembra que as empresas faltava mão de obra? Mas por quê? A economia estava boa. Mas hoje, minha gente, o que a população não aceita é ver o político roubar. O PT foi o partido da história do Brasil que mais roubou. E foram comprovados o que tanto quis saquear esse país. Então, as pessoas hoje, como alguém que tem quase 60% de rejeição no Brasil, vai virar presidente? Eu creio que vai haver um segundo turno no Brasil, mas o Jair Bolsonaro será o presidente desse país. O Jair Bolsonaro, quiseram fazer um dossiê dele, a turma do PT, fora onde ele viveu até os 16 anos. Colocaram a faca até no pescoço do pipoqueiro da cidade. Não tem nada contra a vida desse homem, gente. Eu convivi com o Jair Bolsonaro. Recentemente eu passei um dia lá em Brasília, no gabinete dele. Uma pessoa não tem nada contra... E ele desafia todo mundo, prova alguma coisa contra mim. E o PT, essa lambança que fizeram no país, esse mar de corrupção aí, né? Você vê aí os filhos do Lula, gente. Quantas coisas esses filhos do Lula têm em nome de laranjas? Quantas e quantas coisas ele tem em nome de laranja? Então, por isso que eu quero, a minha bandeira principal, Isis, Pedro, é combate à corrupção. Dar autonomia para que a Polícia Federal trabalhe no combate à corrupção. Porque o PT, ele engessou a Polícia Federal, não deixou ela trabalhar, simplesmente engessou. Então, gente, eu não acredito nessas pesquisas. O Jair Bolsonaro hoje, eu tenho certeza que ele lidera todas as pesquisas. As pesquisas que eu acredito é aquelas que saem no WhatsApp. Aquelas que mostram o Jair Bolsonaro liderando todos os estados. Todos. Do Rio Grande do Sul até no Nordeste. Todas. Essa eu acredito. Essa eu não acredito. E onde se viu isso? Essa pesquisa que você leu aí, bem detalhadinha aí na íntegra, né? Aonde se viu ter 1% de indeciso. É isso? É de brancos e nulos. Brancos e nulos. Indeciso é pouquinho também, né? Deixa eu subir aqui. Brancos e nulos 1%? Né? Não sabe, seria 5%. 5%? Só uma ressalva. Aqui eu acho que, na verdade, a pesquisa está com erro, porque aparece branco Essa pesquisa está tudo errada. Além de não acreditar, está errado. Branco e nulo 2 vezes, desculpe. Então, aqui nesse cenário, com o Haddad apoiado pelo Lula, o branco e nulo aparece disparado em 26%, porém aparece lá embaixo também com 1%. Então você vê que provavelmente que pesquisa erro, furada. né? Uhum. E sempre acontece, tá? Sempre acontece na pesquisa da XP, é normal. Do XP e BESP, então... Eleitor paranaense, olha para mim aqui. Meus amigos, amigas, povo do Paraná que tem me recebido com tanto carinho, com tanta hospitalidade. Já percorri quase 300 municípios. Não acreditem em pesquisas, principalmente as grandes pesquisas. Não acreditem, gente. Eu acredito é que o eleitor vai consciente no dia 7 de outubro para a urna, para mudar a história dessa nação, para colocar políticos honestos, para dar um chega na corrupção. O povo não aguenta mais, minha gente, de ver tanta corrupção nesse país. Tantos políticos que estão lá 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mandatos, passando de geração em geração. É avô, é para o filho, é para o neto, é para o bisneto. Gente, vamos dar um basta nesses políticos que estão no poder há muito tempo. Não vamos votar em ninguém que esteja no mandato. Vamos reeleger pessoas novas. Pessoas novas. Eu acredito na pesquisa do dia 7 de outubro após as 17 horas.
Sim, então você tinha até mencionado o segundo turno, né, do cenário presidenciável. Então, vou falar só para encerrar mesmo aqui as pesquisas. Então, se fosse o segundo turno com o Fernando Haddad e o Geraldo Alckmin, Alckmin aí venceria com 36% das intenções de votos, Haddad ficaria apenas com 23%, Lula e Bolsonaro disputando o segundo turno. Lula venceria com 45% das intenções de votos. Contesto. E Bolsonaro 33% apenas. E no outro cenário, onde Bolsonaro e Geraldo Alckmin, Bolsonaro venceria com apenas 1% de diferença do Alckmin. Logo em seguida, outro cenário entre Marina Silva e Jair Bolsonaro. Marina Silva venceria. Nossa, que barbaridade. Com 37%. A Marina venceu o Bolsonaro, né, Isis? Essa é uma barbaridade. E outro cenário com Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin vence com 33% das intenções de votos. Próximo cenário com Ciro Gomes e Bolsonaro empata 32% das intenções de votos para os dois. E Haddad e Bolsonaro vence com 38% das intenções de votos. Então, esse é o cenário. Você vê aí, ó, a Marina é candidata disfarçada do PT no Rio. Você acha? Sim, acho, não tenho certeza. Ela é enrustida do PT. Ciro Gomes é candidato enrustido do PT. Geraldo Alckmin é o candidato do Centrão. É o oba-oba, tá tudo bem. Ó, vamos ficar aqui, eu tô com 10 mandatos, vou pro meu 11º lá na Alagoas, você vai pro teu 4º, 5º lá no Paraná, lá no Maranhão eu vou pro 6º. Vamos permanecer como tá, que tá bom. Para as nossas famílias tá maravilhoso. É o candidato do Centrão, o candidato do oba-oba, né? Os outros que você falou também aí, temos nomes bons. Eu confio, acredito muito no cabo Daciolo. Um homem também limpo, homem temente a Deus. Acredito também aí no empresário lá, tá lá embaixo também lá. Fugiu o nome dele aí, são muitos candidatos. Desculpa, quem é? Aquele, o empresário lá. João Amoedo. Amoedo. Acredito no João Amoedo, que não tem nada contra ele. O resto, minha gente, está tudo até o pescoço de denúncia de coisas confirmadas, com provas. Agora, o Jair Bolsonaro, vocês já viram a Globo, o Jornal Nacional, falar alguma coisa em favor do Jair Bolsonaro? Eu nunca vi. Vocês já viram? Agora eles pegam as coisinhas desse tamanhozinho lá, ó, que não tem nada que desabone ele, e ficam, esses dias o Jornal Nacional ficou 6 minutos falando do Jair Bolsonaro, uma coisa sem pé, sem cabeça. Mas olha, gente, a Globo, esses grandes canais de televisão, essa imprensa vendida, essa imprensa marrom vendida, como já dizia o saudoso Enéas Marques, ou desculpa, Enéas Carneiro, meu nome é Enéas, já dizia isso. O brasileiro não acredita. Não acredita. E olha que os índices deles de audiência têm caído a cada dia. Entendeu? Então eu não acredito. Eu acredito que o Jair Bolsonaro hoje lidera todas as pesquisas verdadeiras. O povo está do lado dele e que vai dar segundo turno. Ninguém vai ganhar eleição no primeiro turno. Nem no Paraná e nem no Brasil. Né? Eu não acredito. Não pelas pesquisas, porque eu estou andando. E a gente tem andado, a gente tem ouvido as pessoas. E o Jair Bolsonaro será o presidente do Brasil. Olha quem são os candidatos que falam de Deus. Você pai de família, você cristão, você da nação brasileira, que acredita no novo Brasil. O Jair Bolsonaro fala de Deus o tempo todo, um homem temente a Deus. Agora a gente vê muitos candidatos aí que nem mencionam o nome de Deus. Então o Jair Bolsonaro está pronto. Eu creio que Deus e a população, uma nação brasileira, conduzirá Jair Bolsonaro no final do mês de outubro, acho que é dia 27, segundo turno, né? Como presidente desse Brasil, que vai salvar a nação brasileira, o Brasil desse caos instalado de corrupção, uma vergonha, um país rico como o nosso, um país tão abençoado, ter uns políticos que roubam tanto o nosso país. Mas o Jair Bolsonaro vai escrever uma linda página a partir do dia 1º de janeiro de 2019 nesse nosso país. Certo. E
Eu posso Claro. perguntar? Agora a gente está saindo do cenário nacional. Qual que é a sua análise do governo Rich e do governo Ciro Borghetti? Antes, posso... Pode? É que Né? eu ia ler a pergunta aqui do... Pode ler. do Summers Lourenço, só para Sim. encerrar aqui, ler rápido as perguntas dos telespectadores. Então, o Summers Lourenço, ele fala, né? Nós, eleitores, é que somos os responsáveis pelos eleitos e seus atos. Mas de que forma poderíamos exigir a saída dos deputados corruptos que não cumprem com seus mandatos em prol do povo, que é fiscalizar o dinheiro dos impostos? Quem que é esse aí? Summers Lourenço. Summer, tá fácil, é na urna. 7 de outubro. Votem em quem é honesto, votem em quem é ficha limpa, não votem em quem tem centenas de processos condenados pela justiça, muito em segunda instância, que eu não sei se vai conseguir chegar até lá. É fácil, é só votar em quem é ficha limpa. Certo. Pedro, pode Agora, continuar desculpa, disso? Thaís. Imagine. Qual que é a sua análise? O governador Beto Richa, eu acho que não cabe a mim julgar ele. Eu quero que a população julgue ele no dia 7 de outubro. Se a população, 8 milhões de paranaenses, achar que o Beto merece ter mais um mandato de 8 anos lá em Brasília, de senador, votem nele. Se vocês acham que ele não merece, por tudo isso que vocês estão acompanhando aí, não votem nele. Então cabe a você, eleitor paranaense. Está em suas mãos. Ficha suja ou ficha limpa? Está em suas mãos o futuro da tua família, o futuro do Paraná e da nação brasileira. Certo. E falando ainda aqui do Estado, né? Falando sobre se você for eleito, né, senador, quais são as suas propostas para a segurança aqui do Estado e do país? Segurança pública no Brasil e no Paraná. Não adianta fazer concursos, contratar lá 2, 3, 4, 5 mil novos policiais. Eu acredito muito na Polícia Militar Civil do Paraná e do Brasil, na segurança. Mas não adianta você fazer um concurso público, soltar homens nas ruas, até preparados, sem dar equipamentos para ele. Parece que a atual polícia aí do Paraná estão com os coletes vencidos à prova de bala há muito tempo. O que dão para um policial militar é lá um revólver ou uma pistola, enquanto os bandidos do Estado, do Brasil, têm fuzil, metralhadora, armamento pesado. Gente, Isis, se você fosse uma policial militar, se estivesse sozinha num plantão, e você conhecesse o armamento que os bandidos têm, que até meu menininho de 7 anos, Daniel, sabe que eles têm um armamento pesado. Você e mais um companheiro, você ia atender uma ocorrência dessa numa favela? Não. Você ia? Você ia, Pedro? Não. Você ia, meu amigo paranaense? Então não adianta você soltar novos concursos, contratar policiais se não dão equipamentos adequados. O Paraná até esses dias era uma vergonha, gente, as viaturas sucateadas. Agora foram dadas viaturas financiadas e ainda vai lá deputado, estou dando viatura para tal município. Isso aí é dinheiro seu mesmo, é obrigação do Estado. Quem tem que cuidar da segurança do Estado, do Paraná, é o próprio Estado. O que nós temos que fazer com os nossos policiais? Vou dar exemplo do Paraná. Equipar os nossos policiais. Não deixar vencer o colete à prova de bala, dar equipamentos. Eu quero usar exemplos aqui no Paraná de prefeitos amigos meus, que não é obrigação do município em oferecer segurança, é obrigação do Estado. Mas tem prefeitos que têm comprado equipamento por conta do município. Equipamentos, fuzil, por exemplo, tem dado para o policiamento. Aí os prefeitos, eu falei daí prefeito, ele falou, Zé Boni, prefeitos amigos meus. O índice de criminalidade caiu absurdamente. Por quê? Bandido sabe onde entra, bandido sabe onde pisa. Ele também tem medo de morrer. Então, não adianta, minha gente. Outra proposta que eu tenho, valorizar os conselhos de segurança pública municipal.
que é aqueles que ficam lá na ponta, valorizar essas pessoas. O senador tem que ter diálogo com essas pessoas. O que acontece? O senador ganha um mandato de 8 anos, que eu também sou contra. Eu acho que o senador tem que ter mandato de 4 anos, porque você votar numa pessoa e se arrepender e esperar 8 anos, é difícil, né, Pedro? O mandato de senador tem que ser de 8 anos. O senador tem que estar ouvindo as pessoas. Os senadores ganham a eleição e somem, desaparece, fica 8 anos. Agora todo mundo dá a cara lá, começa a aparecer, né? Eu quero ser um senador municipalista, estar nos municípios ouvindo as pessoas e as lideranças durante todo o meu mandato. Durante todo o meu mandato. Independente de quem seja o governador do Paraná, porque ele não é do meu partido, porque eu não gosto dele, ele não gosta de mim, eu não vou ficar com picuinhas com ele, porque ele não é do meu partido. Olha os últimos anos aí, como o Paraná sofreu com 2 senadores que não gostavam do governador, votava tudo contra coisas que beneficiavam o Estado. Agora, por causa de picuinhas, de briguinhas partidárias, pessoais, eu vou deixar uma população de 12 milhões de habitantes pagar o pato, como nós vimos aí nos últimos anos pagar? Segurança. Para resolver urgente, temos que dar equipamento aos policiais, temos que valorizar os conselhos de segurança pública de todos os municípios e a segurança do país, e principalmente do Paraná, onde você é senador, se Deus quiser, a partir do ano que vem, é ter diálogo na ponta, conversar com os conselhos de segurança dos estados, dos municípios do estado. E eu faço um compromisso aqui. Aonde não tiver implantado o conselho de segurança nos municípios, eu, como senador, vou ajudar a montar nos 399 municípios. Equipar os policiais. E pegar como exemplos aí os prefeitos que ajudam os policiais, que não é obrigação dos municípios, que ajudam com equipamentos e o índice de criminalidade caiu lá para baixo. Certo. E mais uma, ainda falando sobre segurança pública, né? O Adilson Mazon, ele falou aqui, né? Perguntou. No caso de segurança pública, o problema não está no judiciário? Também está no judiciário. O nosso Código Penal está vencido. O nosso Código Penal brasileiro está ultrapassado. É de 1900 antigamente. Hoje o policial vai lá, pega um bandido foragido. O cara cometeu lá um latrocínio, caiu numa mata, num lugar difícil, o policial passa a noite inteira. A maioria dos policiais são bons, honestos, eles têm essa vocação de ser policiais, faz com amor. Como você é jornalista, Pedro, que eu te conheço, faz com amor. Aí estou conhecendo hoje, mas estou vendo que você faz com amor, estou desde as 10h30 aqui, vocês preparando tudo isso. O policial faz com amor. Aí pega o bandido é preso. O judiciário vai lá com 3 dias, solta o bandido. Tem que mudar o Código Penal brasileiro urgentemente. Essa também será uma bandeira. Quem que é o nosso amigo aí? Adilson Mazon. Adilson Mazotto, meu amigo Adilson Mazotto aqui de Curitiba? Isso, não sei, mas... deve ser deve ser de Curitiba, região metropolitana. Adilson, me comprometo com você e com todos os paranaenses, lá no Senado Federal, erguer a bandeira para que seja revisto e mudado urgentemente o Código Penal brasileiro, que está ultrapassado. Certo. Pedro? Zé, você candidato ao Senado, claro, né? 288. Isso aí. Como é que você vê a forma da Previdência, o que aconteceu agora, sim, né? E a trabalhista? O jeito que está essa reforma da Previdência, sou contra. Por quê? Sou contra. Porque é muito desigual. É muito desigual. Poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Gente, quem trabalhou na roça, eu ganho da roça. Quem trabalhou na roça, desde 8, 9 anos já tinha uma enxadinha para ir para a roça. Trabalhou no cansado, muitos com hernia de disco, muitos com bico de papagaio. Para conseguir um salário mínimo é a maior dificuldade do mundo. O presidente Temer fez de tudo para que essa reforma passasse. E ele fez um balcão de negócio. Por quê? Ele chamava os deputados da base, os que não eram da base independente, vou te liberar milhões de emenda para a sua região, para você garantir tua reeleição, mas vota aqui. Mas aí quando o general Mourão
que estava lá como diretor de finanças do Exército Brasileiro, começou a denunciar esse balcão de negócio. O general Mourão Mendes, que vai ser o nosso vice-governador, presidente do Brasil, denunciou. E aí começou a chamar atenção, aí começou a sociedade civil, as pessoas de bem, as pessoas que querem um Brasil diferente, se organizar e pressionar os deputados da base. Eu mesmo fui uma pessoa, como cidadão, não como pré-candidato a senador na época, que mobilizei os deputados amigos meus que eu conheço. Falei, gente, vocês não vão votar do jeito que está. Vocês vão prejudicar a maioria da população brasileira. Tem que se fazer, sim, uma reforma da Previdência, mais justa, gente. Eu sou a favor do mais necessitado, eu sou a favor do mais pequeno. E a partir de janeiro, tá aí, logo, logo eu serei senador. Vou lutar por uma reforma da Previdência mais justa, que beneficia todos, não poucos. Certo. E também a trabalhista, queria que você falasse sobre. Hoje também, do jeito que está, sou contra. A forma que está hoje. Hoje nós temos pessoas que acordam 3 a 4 horas da manhã, pega 3, 4 ônibus. Você deve conhecer alguém em Curitiba. Claro, você muitas, também. né? Sim, com certeza. Eu estou em Curitiba há 4 anos morando como morador, eu visito todos os bairros de Curitiba, eu sou conhecedor. Eu não fico dentro de laboratório com cientista político, não, igual os que tem fundo partidário, os medalhões fazem. Eu não, eu estou na ponta. A pessoa acorda, pega 3 ônibus para ir trabalhar, aí pega mais 3 ônibus, sai de casa às 4 horas e chega às 8 da noite. Quantos que eu tenho me deparado diante da proposta de visitar os 75 bairros de Curitiba, já visitei mais da metade, eu converso com as pessoas. Tem que ser revista também. Eu quero estudar, como senador, eu quero estudar essa reforma trabalhista para que ela seja justa e que agrade pelo menos 50 mais 1%, o verdadeiro trabalhador que pega no batente, acorda cedo para trabalhar, para dar o sustento dos seus filhos. Certo. E sobre o atual modelo político? Você acha que é necessário uma reforma política, né? Lembrando da diferença das eleições de 2010, 2014 e agora para 2018. Eu acho que tem que ter uma reforma política urgente. Primeiro que o Estado não precisa de 3 senadores. 2, tá bom. Senador tem uma mordomia, gente, que não pode, não precisa ter. Você acha que um senador precisa de ter um massagista pago pelo Senado? Você acha que um senador tem que ter 54 assessores? Você acha que... Não é necessário. Sabe quanto custa um senador por ano no Brasil? Quanto? 300 milhões de reais. Quantos postos de saúde daria para fazer? Quantos hospitais daria para reformar? A minha proposta lá no Senado é que reduzam para 2 e que o número de 54 assessores diminua também. E não precisa de 513 deputados no país. Não precisa. Vamos diminuir para 300. Se o Paraná tem lá 30, que fica 20 deputados federais. E parar, gente, com esse negócio seguinte. Ah, o cara está inelegível, está 8 anos inelegível, ele roubou. Aí o cara vem e coloca o filho. O filho faz mais voto do que o pai ainda. Olha as últimas eleições. O medalhão lá daqui do Paraná, quantos também? Ah, o pai não pode mais. Ah, o pai cansou, 7 mandatos, vai passar para o filho. Mas o pai se defende de um monte de acusação, principalmente de corrupção. Então, essa reforma política tem que ser feita. Essa reforma política tem que deixar até a 6ª geração, eu defendo, inelegível. Não tem para filho, não tem para neto, bisneto, tataraneto e por aí em diante. Tem que ter uma reforma séria nesse país. Eu sou a favor, mas não do jeito que estão falando aí. Zé, a gente vai falar sobre um pouco de economia. Você vê algum avanço daqui 6 meses, 10 meses na economia do Brasil? E qual tipo de política que poderia ser? Eu acredito muito no Brasil. Às vezes as pessoas falam assim, o Brasil vai demorar 10, 20 anos para se erguer de novo. Eu não acredito nisso. Nós temos um potencial de 1 ano, no máximo 2, dar a volta por cima. 14, 15, já falam em 18 milhões de desempregados. Gente, nós temos a carga tributária mais cara do mundo.
Quantos amigos meus empresários da minha região noroeste, aqui de Curitiba, fecharam as portas e muitos mostraram, ó, não tem como. Estou trabalhando aqui para o governo estadual, que hoje o Paraná tem o ICMS mais caro do Brasil, vergonhoso esse ajuste fiscal. Ah, deu não sei quantas ambulâncias para os municípios, viaturas, asfaltos a fundo perdido. Claro que é importante dar asfalto a fundo perdido, da viatura, da ambulância, mas arrancando, gente, alguém está pagando a conta. Quantas empresas no Paraná, no Brasil, fecharam as portas nos últimos 2, 3, 4 anos? Nós temos que fazer, gente, um ajuste fiscal que não faça com que os empresários fechem as portas das suas empresas. Eu acredito muito nas grandes empresas, nas multinacionais, mas eu acredito mais nas pequenas, aquela que gera 5, 10, 20, 30 empregos. Mas quantas, eu não tenho um número aqui, eu até prometo estudar na próxima aqui, eu vou trazer esses números. Quantas pequenas, médias empresas fecharam no Brasil? Enquanto não mexer, gente, nesses tributos, nessa carga tributária absurda, o nosso país não vai dar a volta por cima. Eu acredito que o Jair Bolsonaro, sendo o nosso presidente em janeiro, ele vai colocar uma equipe técnica como ministros, não equipe política. Ah, o Pedro fez 300 mil votos como deputado federal, ele tem que ser o ministro do planejamento. Político, cargo político. Nossa, nunca. A Isis tem que ser a ministra da economia porque ela é uma banqueira. Aonde se viu um banqueiro ser ministro da economia nesse país? Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro na vida como ganharam nos últimos anos, nos últimos 5 anos principalmente. Nunca, gente. Você tem um dinheirinho lá que você recebeu do teu acerto na tua empresa, ou da economia que você e tua mulher fez a vida inteira. Você vai lá, procura um banco. Quando o banco paga 0,8% de poupança, você já fica feliz, menos de 1%. Você tem lá X, 0,8%. Estoura o cartão de crédito para você ver. Nossa. Estoura. Já estourou isso? Já. Quanto você pagou de juro? São altos. E você? Também. Já? Já. Enquanto o banqueiro mandar na economia do Brasil, não vai ter jeito. O Jair Bolsonaro vai quebrar esse paradigma. A economia do Brasil não passa pela mão dos banqueiros. A economia do Brasil vai passar pela mão de quem sabe mudar essa trágica fase de 15 milhões de desempregados para uma nova fase de um novo Brasil, sem corrupção e pessoas que estarão nos ministérios por competência, não pelo tanto de voto que fazem nas eleições. Eu acredito que o nosso país tem essa riqueza que tem, essa riqueza que vocês sabem, essa riqueza que tem o tamanho imenso desse país. Aqui tudo que se planta dá. Eu creio que nós em 2 anos vamos passar essa página negra, essa página terrível que está acontecendo no país. Você, meu amigo, amiga paranaense que está me ouvindo agora, desempregado. Quantos currículos eu recebo nos meus 9.500 WhatsApp por dia? Não por ser candidato, porque eu sou um amigo mesmo. A minha mulher fala que eu sou o Zé Bona Esponja, que eu atraio o problema da pessoa para mim. Mas eu sou feliz assim, eu gosto de ajudar o ser humano. Vocês não têm noção quantos currículos chegam no meu WhatsApp por dia, de amigos com pós-graduação, entrando no mestrado, desesperado, manda áudio chorando para mim. Zé Bona não dá mais. Você que está me ouvindo, desempregado no Paraná, que aqui deve ter 1 milhão, 2 de desempregados no Paraná, deve ter, nós somos o 4º, 5º estado. A esperança de um novo Brasil sem corrupção, de um novo Brasil onde os banqueiros que levam todo o dinheiro dessa nação, não ser quem vai cuidar da economia, se chama Jair Messias Bolsonaro. Certo. E falando sobre economia, né? Você até citou a reforma tributária. Você acha que é necessário uma reforma Com tributária? certeza. Primeiro, esse pacto federativo é a maior atraso para os municípios. Pacto federativo. Os municípios estão quase todos hoje quebrados, Isis. Todos estão quebrados.
Todos. Eu sou amigo dos prefeitos do Paraná. A maioria deles eu sou amigo. Olha o Pacto Federativo. A grande fonte arrecadadora de impostos é em Brasília. Aí o município, Pedro, que gera ali, que recebe os impostos ali, a maioria deles vão para Brasília. Aí fica na mão de quem? Dos deputados, dos senadores, o dinheiro arrecadado nesse país. Aí eles a conta-gota, assim, ó, conta-gotas, né? Vai pingando nos municípios. Aí vira um balcão de negócio. Aí chama o prefeito lá, prefeito, quanto que você me dá de voto lá no teu município se eu te arrumar X milhões de emenda? Ah, eu te dou 500 votos. Esse pacto federativo, sou contra. Esses tributos, você está falando da reforma tributária, impostos gerados no municípios têm que ficar para os municípios. O único imposto hoje que fica 100% para o município, sabe qual que é? O único? IPTU. E o IPVA, que é 50% para o município, 50% para o Estado. Todos os impostos vão para Brasília, e lá está na mão deles, e eles fazem o que quiser. Por isso que existe tanta corrupção. Tem que ser revisto, mas que esse pacto federativo, da forma que está, não dá, gente. O dinheiro está na mão de meia dúzia de poderosos que fazem o que quer com o dinheiro arrecadado dos seus impostos. Esse copo aqui que eu estou tomando água, é fácil, entrar lá no Google, pergunta quanto que um copo desse descartável tem de imposto. Essa água que eu estou tomando é água mineral, né? A menina pegou ali, a Gabriela pegou do filtro ali, né? Do bebedouro, vocês compram água. Vê quanto que a água tem de imposto. Só que para a coisa funcionar, o imposto tem que ficar no município. Não adianta sair da ponta e ir lá para a grande fonte arrecadadora, onde estão os maiores corruptos dos nossos impostos. Então, tem que fazer uma reforma tributária diferente, onde o dinheiro arrecadado do seu município seja revertido para você, em saúde, segurança, educação. Certo. E ainda, nesse âmbito, né, de colapso de cofres públicos, né, qual que é a sua análise do aumento dos salários dos ministros do STF, que até teve aí uma discussão, né, nesses últimos dias, e você acha que não haveria um colapso aí nos cofres públicos, não teria um impacto muito grande? Sabe o que está acontecendo com o STF? 90% dos deputados federais e senadores se defende contra algum crime praticado em alguma área, principalmente contra a corrupção. E hoje, estão todos na mão do STF, dos ministros. Aí o que acontece? Você vota do jeito que ele quer, meu amigo, senão teu processinho vai subindo. Você acha que um Brasil funciona dessa forma, Pedro? Não. Você acha? Na base da pressão de um deputado federal, que o ministro pressione ele? Eu sou contra. Eu sou contra. Da mesma forma que eu sou contra senador ter 54 assessores, ter massagista, ter uma mordomia gigante daquela, essa mordomia desses ministros do STF. Vê hoje as estatísticas, conversando também com as pessoas, né, a maior estatística que a gente faz, vê quantos % rejeita hoje os ministros do STF. Por fazer isso que eu tenho acabado de falar aqui. Sim. Até a gente pode ver que quantas vezes o Gilmar Mendes foi hostilizado, né? Teve o caso de Portugal, a gente até falou em edições... Sem comentários desse ministro. Atrás, né, aqui do jornal, ele foi hostilizado em Portugal, no avião também, né? Então, realmente a população tem uma certa aversão, né, aos ministros. Eu não sei como, Isis, Pedro, nossos telespectadores. Eu, nas minhas visitas pelo Paraná, eu distribuo centenas de cartões desse aqui por dia. Ó. Por dia eu distribuo aqui. Ó. Aqui ainda como pré-candidato, eu distribuo. Eu vou em praças públicas, eu vou nas prefeituras, nas câmaras, nas empresas, nas fábricas, onde tem aglomeração de pessoas. E eu sou muito de chegar nas pessoas, sentar ali no banco da praça, conversar. Aí quando eu ofereço meu cartão, Pedro, a primeira coisa que as pessoas perguntam: mas você já é? Tipo, você já é senador? Não, então eu vou aceitar teu cartão. Gente, as pessoas estão por aqui, ó.
não aguentam os atuais mais políticos que estão no poder e principalmente o STF, que faz uma verdadeira lambança e o povo brasileiro de trouxa. Por isso que eu falo, eleja alguém ficha limpa, que vai lá e não tem amarras com o STF, que não tem rabo preso, que não tem nada que desabone a sua conduta política, ética e pessoal. Certo. Pedro? Zé, agora voltando para Brasília de novo, como é que você analisa o governo Michel Temer? E qual seria a melhor maneira de conversar com o federal, né? Eu penso o seguinte, o governo Michel Temer está sendo menos ruim que o do PT. Porque, gente, se o PT continuasse governando o Estado, se não tivesse acontecido o impeachment da Dilma, eu não sei como estaria o caos instalado nesse país hoje. Só que o Temer também fez política da forma errada. Não se faz política fazendo do Brasil um balcão de negócios. A economia, vamos dizer assim, nem por cento, deu um pequeno avanço. Era para estar pior no governo do PT se tivesse continuidade. Mas ainda falta muito. Enquanto o executivo, que é um cargo soberano independente do legislativo, que também é um cargo soberano independente, tiver amarras políticas, partidárias, corrupção, o nosso país não vai funcionar. Por isso que o Jair Bolsonaro é o único que não tem amarras com ninguém, com banqueiros, com grupos políticos. O Jair Bolsonaro terá 8 segundos de TV. E mesmo assim vai ganhar a eleição. Eu tenho 12 como senador, ele tem 8 como presidente. Olha a diferença. Então, o governo Temer, na minha opinião, economicamente também, não resolveu o problema do desemprego, não fez nenhuma ação, não fomentou nada que tirasse o Brasil dessa crise tão grande, principalmente no desemprego. Então, a minha opinião, e de 97% dos brasileiros, eu reprovo a administração Temer. Certo. E também o Pedro havia perguntado se você entrar na vaga do Senado, como seria a sua relação com o federal, né, com os deputados? Com os deputados? Eu acho o seguinte, o Paraná hoje tem 30 deputados federais que representam o Estado lá em Brasília, dentre os 513. Eu acho que o certo era ter 20. Mas eu quero ter uma relação boa com todos. Como eu disse aqui, o meu pensamento, independente, a minha ação como eu vou agir, independente se for do meu partido ou não, independente se for meu aliado ou não, eu quero trabalhar a favor de 12 milhões de paranaenses e a favor de 200 e poucos milhões de brasileiros. Eu quero ter uma relação amigável com todos e tudo aquilo que for em benefício dos paranaenses e dos brasileiros, aonde que não tenha amarra, onde que não tenha aconchavos, onde que não tenha acertos políticos e que seja a corrupção zero, eu estarei pronto para trabalhar todo o meu mandato de mãos dadas com a Câmara Federal, não só do Paraná, dos 30 deputados, mas com os 513 deputados que tem no país hoje. Eu estarei pronto para trabalhar em favor do nosso Estado, do nosso país. Certo. Fazendo uma nova, correta e honesta política. Certo. Pedro, Pode ir. tem mais alguma pergunta? Então já estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Gostaria que você fizesse suas considerações finais para os nossos telespectadores. Obrigado, Isis. Obrigado, meu querido amigo Pedro. Meu amigo que já foi coapariano comigo. Sim. Um grande profissional, um grande jornalista. Você também, Isis, querida, conheci hoje. Minha gente, na nossa mente parece que nós vamos para a urna daqui 6 meses no ano. Mas nós estamos há 44 dias de decidirmos o futuro da nossa nação, do nosso país e o futuro do Paraná. Ficha limpa ou ficha suja? Está em suas mãos. Está em nossas mãos de decidir o futuro desse país. Eu sou o Zé Boni, candidato a senador mais jovem do Paraná. Ficha limpa,
Conheço os 399 municípios do Paraná e suas demandas. Este ano, meu Paraná, nós temos a oportunidade de votar em 2 senadores. Se nós temos a oportunidade de eleger 2 senadores, por que nós vamos eleger os medalhões? Muitas vezes nós paranaenses ficamos apontando o dedo lá para o Maranhão, onde a família Sarney governa há mais de 50 anos. E ficamos dizendo, olha, a família Sarney está há 50 anos lá no poder, passando de geração em geração. O Senado brasileiro, onde o Paraná tem suas vagas, não é diferente. Tem mais de 40 anos que 3 famílias governam lá no Senado Federal. Desde 1983 ou 4 que eles estão lá. Dê oportunidade para alguém que está preparado. Dê oportunidade para alguém que está pronto para o desafio. Eu sou ficha limpa. Eu peço humildemente a você. Se você tem compromisso já com o seu primeiro voto, analise as minhas propostas. Entre nas minhas redes sociais. O meu tempo de TV é curto, como eu disse, são 12 segundos. Para você acompanhar as minhas propostas. Eu tenho uma proposta concreta e clara que eu quero pôr em prática a partir do ano que vem, que vai beneficiar o Paraná e o Brasil em todas as áreas, em todos os setores. Acredita em mim, Paraná. Como é bom percorrer o Paraná olhando nos olhos das pessoas. Como é bom visitar o Paraná de cabeça erguida. Eu posso ser questionado por alguém que vai dizer o seguinte, eu não gosto do Zé Boni, pelo jeito dele ser. Como Jesus Cristo não agradou a todos e foi crucificado numa cruz, um homem sem pecado original. Minha gente, nos ajude. Vamos escrever uma nova história no Senado paranaense. Nós não podemos eleger ex-governadores que às vezes servem como um tampão, eles ficam lá sem muito compromisso com os paranaenses, esperando uma nova eleição estadual para que ele coloque seu nome como candidato a governador de novo. E se ele perder, ele tem a garantia de mais 4 anos de senador. Vamos fazer uma nova política, um novo tempo, um novo Paraná, um novo Brasil. Estou pronto para o desafio, mas para isso eu preciso de você. 39% que eu acho que ainda mais está indeciso para senador. Leva o nosso nome, leva a nossa mensagem, leva o nosso número, que é o 288, para os seus amigos, amigas, familiares, vizinhos, seus conhecidos do bairro, colegas de trabalho. Venha comigo ajudar a fazer um novo tempo, um novo Paraná e um novo Brasil. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Certo. Então chegamos ao final da nossa entrevista. Quero agradecer ao candidato ao Senado pelo PRTB, Zé Boni. Também Pedro Lima, nosso jornalista e colaborador. Obrigada pela presença. E bom final de semana a você. Estaremos terça-feira de volta aqui ao meio-dia. E também, antes, eu quero fazer um convite. Na segunda-feira teremos o debate entre candidatos ao governo do estado, promovido pelo Verdade e Expressão. Será na segunda-feira, agora dia 27 de agosto, às 19h30, ao vivo. Então estaremos lá na TV Transamérica, canal 59, fazendo então esse debate ao vivo entre os candidatos ao governo do Paraná. Então esperamos você. Muito obrigada e bom final de semana. Tchau, tchau.